Bem-vindos ao podcast desta noite. Um aforismo oculto diz: quanto mais próximo de se tornar Deus, mais perto de se transformar em diabo. Esta frase é repetida muitas vezes nos livros gnósticos. Porém, o que significa? Como entender essa advertência? Então, hoje falaremos sobre um dos grandes mistérios do esoterismo iniciático. Referimos-nos aos Hanasmussen, ou seres de duplo centro de gravidade psicológica, ou centros de gravidade espiritual. Primeiramente, vamos dizer o que é e como se formam os Hanasmussen. Um Hanasmus é uma pessoa que criou e gerou dentro de si, mediante trabalhos psicológicos, energéticos e alquímicos mal conduzidos ou mal realizados, duas naturezas opostas, luz e trevas ou Deus e o diabo. Acerca do assunto, o mestre Samael Aun Weor é bem claro ao afirmar numa conferência: um indivíduo que se deu ao luxo de criar os corpos existenciais superiores, naturalmente necessita eliminar tudo o que não pertence ou faz parte do próprio homem. E prossegue: se essa pessoa não elimina os elementos bestiais que leva dentro de si, então se transformará em aborto da natureza, em Hanasmus, de duplo centro de gravidade. Existem 4 tipos de Hanasmussen, a saber: primeiro tipo, Hanasmussen mortais, pois nunca elaboraram nenhum corpo solar ou nunca trabalharam com alquimia, nesta ou em vidas anteriores. Essa classe reúne as pessoas comuns, que em vida deliberadamente praticam magia negra, ou se dedicam à prática do mal de forma consciente, fazendo com que dentro de si se cristalize algo fatal, uma sombra ou natureza maléfica incipiente. Quando esse tipo de Hanasmus desencarna, essa sombra fatal, que começou a se formar dentro dele, se desintegra, retornando na próxima existência apenas seus egos. No entanto, pessoas desse tipo podem se arrepender verdadeiramente até o momento da morte e assim receberem ajuda extra da lei divina. Portanto, nem toda a humanidade é Hanasmus, como alguns creem por aí. Somente o são os que adentraram pela via tenebrosa. Segundo tipo, os Hanasmussen de segundo tipo se caracterizam por haver, nesta ou em alguma vida anterior, forjado ou elaborado um corpo astral solar mediante trabalhos alquímicos, mas que não eliminaram de si os egos, os eus psicológicos. O problema de se fazer um trabalho pela metade é que então, dentro do corpo astral solar, os egos, sem que a gente perceba, elaboram ou criam essa sombra tenebrosa ou esse algo fatal, como diz o mestre Samael. A solução para esse caso especificamente consiste em eliminar de si, de forma voluntária, os elementos bestiais, os eus psicológicos, com a ajuda da Divina Mãe Kundalini. Ao fazer esse tipo de trabalho psicológico, a grande lei premia o estudante, ordenando que tais elementos entrem em involução em outros corpos ou veículos inferiores, liberando então o corpo astral solar do estudante de tais elementos indesejáveis, responsáveis pela criação e sustentação desse algo fatal dentro de si. Terceiro tipo. O terceiro tipo de seres de duplo centro de gravidade é formado por aqueles que elaboraram em algum momento
os corpos astral, mental e causal, sem que tivessem eliminados de si os egos, os animais infra-humanos, que vivem nas regiões subconscientes da criatura humana. Sem a completa eliminação dos defeitos psicológicos, aqueles que trilham a senda iniciática não conseguem a perfeita sabedoria, nem a completa iluminação. Porém, o pior de tudo é transformar-se num ser de duplo centro, ou de dupla polaridade psicológica. A única saída que existe para quem cria os corpos solares é trabalhar intensamente sobre si, de forma voluntária, de modo a eliminar de si todos esses infraelementos psicológicos. Sem fazer esse tipo de trabalho, ao dia e hora determinados pela grande lei, esses indivíduos são enviados ao abismo, à involução submersa, ou à segunda morte. Ensinam claramente os mestres que é preferível realizar o trabalho de eliminação de defeitos aqui e agora, do que fazê-lo nas esferas submersas do inferno. Quarto tipo. O quarto tipo de Hanasmus é formado por todos aqueles que alcançaram o grau ou o estado de anjos, arcanjos, enfim, deuses, e que depois se deixaram cair ou que mesmo tendo nascido pela segunda vez, não se dedicaram a eliminar de si os tais elementos bestiais que todos nós levamos em nosso interior. É preciso saber definitivamente que aqueles que se lançam na senda iniciática precisam trabalhar muito intensamente sobre si desde o começo. Obviamente, a lei permite que se avance por toda a primeira montanha, mesmo tendo egos nos níveis mais profundos da mente. Porém, cumprido o tempo, sem que haja sido concluída a tarefa de eliminar de si todos esses elementos fatais e tenebrosos, a grande lei nos precipita ao abismo, a segunda morte, até todos os elementos bestiais serem dissolvidos. Como ensina o mestre Samael, ou eliminamos os elementos bestiais, ou nos transformamos em Hanasmussen. E adverte ainda o mestre: não basta apenas criar os corpos existenciais superiores do ser, é preciso eliminar de nós o que temos de animal. Talvez agora fique mais claro ao estudante o porquê ou a causa pela qual tanto insistimos em morte de defeitos desde o começo dos trabalhos. Também sempre temos claro conosco aquela outra frase, muito repetida pelo mestre em seus livros: mais perto de se transformar em Deus, mais perto de virar diabo. O que há de tão importante atrás disso tudo, além da eliminação dos defeitos? Bem, ocorre que durante os processos iniciáticos temos que subir e descer. Exaustivamente repetiu o mestre em seus livros: antes de uma subida, há uma descida. Antes de uma exaltação, há uma humilhação. O que nunca ficou bem claro para os estudantes é o que são essas descidas e subidas. Então, eis aqui a chave, a revelação. Descer significa baixar aos próprios abismos internos. É trabalhar com o diabo diretamente, frente a frente, cara a cara. Ou de onde então vem a expressão não menos conhecida, roubar fogo do diabo? Por isso também nos ensinou o mestre: descer é fácil, subir é para poucos, e ainda, muitos descem, mas poucos voltam. Agora, vamos transportar todo esse trabalho para a esfera da consciência. O que veremos? A tarefa de expandir, criar ou ampliar consciência passa obrigatoriamente pelo conhecimento da ciência do abismo. Afinal, não existem duas árvores? Uma delas é a árvore da ciência, do bem e do mal. Justamente, é descendo aos infernos e subindo às esferas superiores do ser de forma contínua e permanente que fazemos esse tipo de trabalho. É aqui, então,
Onde mora o perigo? A fatalidade, porque podemos nos enamorar ou nos sentirmos atraídos pela sombra da árvore do conhecimento. Expandir consciência em direção à luz exige, previamente, conhecer mais e melhor o que está enterrado, oculto, submerso na sombra. O único remédio para não cairmos ou não nos deixarmos seduzir pelos poderes das sombras é havermos tragado terra, estarmos cansados das trampas e tramóias do diabo. Em outras palavras, a iniciação é para almas antigas e cansadas de viver neste mundo. Um Hanasmus é um ser de dupla polaridade de consciência. É alguém que encarnou em si tanto a sombra quanto a luz. É alguém que desceu, mas não conseguiu retornar. Ele, por descuido ou falta de disciplina, ou ainda por vontade própria, não se definiu entre as duas naturezas. Roubar o fogo do diabo para fazer luz é uma coisa bem diferente que seguir portando indefinidamente dentro de si o fogo do diabo. Esse fogo luciférico, esse algo fatal, como diz o mestre, que podemos resumir como sendo a soma de todos os nossos desejos, apetites e paixões, é o que nos aprisiona no abismo. E quando isso se cristaliza dentro de nós juntamente ou em paralelo à parte luminosa, então temos como resultado a dupla personalidade. Portanto, temos que despertar a consciência para o bem, para a luz, e também cristalizar os corpos de ouro, mas sem nos deixarmos prender nas armadilhas do opositor. Até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em 3 minutos para comentar as questões e responder às perguntas que nos forem apresentadas neste intervalo e aquelas que nos foram enviadas por e-mail anteriormente. Muito obrigado. Paz inverencial. Voltamos agora aqui de nosso estúdio, sala de aula, na sede nacional da IGB Abregnose, Rua José Tomasi, 824, bairro Santa Felicidade, Curitiba, Paraná. Como tradicionalmente fazemos, vamos de imediato a comentar as questões e responder as perguntas que nos foram enviadas durante esse intervalo e também durante a apresentação inicial, ou até mesmo aquelas que foram enviadas por e-mail anteriormente. Primeira questão. Sempre pensei que Hanasmussen eram apenas pessoas com corpos solares. Como entender então que pessoas comuns que praticam magia negra possam se tornar seres de dupla personalidade? Realmente, esta questão, a resposta está implícita nessa questão. E por aí também pode-se depreender que não são os egos em si que formam essa segunda personalidade, mas, como foi dito na apresentação inicial, é esse algo fatal, como diz o mestre. É uma natureza que começa a se cristalizar ou a se formar dentro de nós mesmos, em nossa mente, em alguma região mental, devido especificamente a uma inclinação e a prática de exercícios maléficos, que em gnose, normalmente, genericamente, denominamos magia negra, para não ter que explicar em detalhes. Então, tudo que é da via sinistra, da mão esquerda, tudo isso, no resumo, é magia negra. E então é esse algo fatal que começa a se formar no fundo profundo, sem que conscientemente percebamos essa sombra, esse algo fatal, repito, né, como diz o mestre. É pela prática desses exercícios ou dessas atividades que estão conectadas com o aspecto tenebroso ou com
aquilo que está enterrado, aquilo que é subconsciente, aquilo que é maléfico, aquilo que ocasiona danos, aquilo que é contrário à luz, à divindade. Então é este exercício que vai criando como se fosse um egrégora dentro de nós, até que um dia ganhe total autonomia se um indivíduo inclinado a essas práticas, ele persistir ao longo das vidas, né? E principalmente se ele tem essa inclinação ou se pratica essa classe de atividade, se exerce isso, e ao mesmo tempo ele se dedica a trabalhar com suas forças criadoras, então esse fatalismo, esse tenebroso, ganha força muito mais rapidamente. É claro que um indivíduo dotado de ego, e a humanidade inteira é dotada de ego, já tem essa predisposição, ou já traz esses aspectos ou características fatais que só fazem reforçar ou acelerar o processo de nascimento, surgimento e cristalização deste poder tenebroso dentro de cada um. Porém, quando se trata de Hanasmussen de primeiro grau, não chega a se fortalecer em demasia, tanto que, da passagem de uma vida para outra, essa característica, essa nuvem, essa sombra, isso que começou a ganhar existência ou força dentro de cada um, na mente de cada um, é dissolvido pelo simples fato de passar de uma existência para outra. Agora, na repetição sistemática, quando alguém se dedica somente a esse tipo de coisa, então o aspecto tenebroso se cristaliza, porque recebe alimento adequado para isso. E que vai se robustecendo à medida que os próprios egos de cada um também se robustecem, crescem, se fortalecem, porque vão se alimentar da mesma energia. Então esse é um esclarecimento importante que devemos fazer e devemos ter em mente. Os Hanasmussen de primeiro grau são pessoas comuns que não necessariamente elas têm corpos solares, e o normal é que não tenham ainda criado corpos solares, mas que, e nisso o mestre é bastante claro, se dedicam a praticar o mal. Então, se tais pessoas amam o mal, adoram o mal, servem o mal, é normal que dentro delas surja uma força, uma polaridade diferente da polaridade da alma. É isso que acontece, resumidamente. Outra questão. Poderia explicar melhor isso de um Hanasmussen de primeiro grau ter sua parte fatal dissolvida entre uma vida e outra? Bem, como foi dito, porque ela não ganhou a força necessária. Diferente é quem tem um corpo solar. Aí então a força, o poder ou a potência dessa parte que convive entre os egos ou os demônios atômicos de cada um, atravesse uma vida e outra. E com o passar e o repetir das existências, ela vai ganhando, vai crescendo, vai se alimentando mais, até que chegará um ponto e um dia em que essa pessoa, esse indivíduo, despertará aqui e agora, no mal e para o mal. O que fazer então para evitar esse tipo de coisa? Nisso a gnose é bastante clara quando diz: é necessário trabalhar sobre si no sentido de dissolver os egos que vão se formando pelo processo mesmo de viver ou de existir. Aqueles que recebem uma boa orientação, aqueles que efetivamente praticam os princípios filosóficos, religiosos ou doutrinários de uma escola, ou de uma instituição, ou de uma religião, se eles praticarem isso, dificilmente, se não quase que impossível, formar-se dentro deles
essa natureza fatal ou essa cristalização de Fohat negativo, que é o que caracteriza exatamente esta outra polaridade, a polaridade da esquerda, a polaridade tenebrosa. Ficar atento a isso, trabalhar sobre si, especialmente esses que estão, todos nós que estamos na gnose, que é uma doutrina que trabalha com o poder das energias da vida, ou as energias criadoras, quem trabalha com alquimia, esses então devem, desde um primeiro instante, trabalhar muito sobre si, no sentido de dissolver os egos, porque são esses egos que levam um alimento que fortalecem esse lado fatal que, repito, nem sempre percebemos já de início. E às vezes, quando vamos perceber, pode ser tarde demais. E quando digo vamos perceber, é quando chegarmos a tomar consciência que há isso dentro de nós, às vezes o mal já está feito e cristalizado dentro de nós. Tem saída para isso nesses casos? Tem, mas é muito sofrido e dolorido. Então, o melhor, e é o que ensina a gnose, é, desde um começo, preocupar ou devotar-se a dissolver o que há de tenebroso dentro de nós. Eliminar os egos ou os demônios vermelhos de Set, negociar com a lei divina, levar a situação diretamente à Virgem da Luz para que ela, então, ache uma forma, uma maneira de nos ajudar especificamente nessa tarefa, que, repito também, né, não é uma tarefa fácil. É um trabalho, às vezes, de uma vida, dependendo do grau que tenhamos alcançado anteriormente. Próxima questão. Como entender ou explicar que Kundalini desperte e se desenvolva numa pessoa, mesmo ela tendo egos? Ter egos não é falta de méritos no coração? Não, não necessariamente. As pessoas com egos fazem obras de caridade, as pessoas com egos fazem muitas boas obras por aí e isso gera muitos méritos. Os denominados santos do cristianismo, eles ainda são pessoas que em níveis mais profundos da sua mente carregam egos, carregam essas criaturas tenebrosas que vivem dentro de nós, nas regiões submersas, nas regiões inconscientes. Então, não necessariamente pessoas com ego não têm o seu fogo despertado. Claro que cada caso é um caso. Nós estamos falando como regra geral. À medida que você for reunindo os méritos do coração, ou fazendo as boas obras, praticando a alquimia, aos poucos, efetivamente, você irá ganhando ou recebendo esses méritos e poderá então despertar graus internos. Poderá despertar, por exemplo, clarividência ou outros sentidos ocultos. E muitas vezes, nesses casos, isso em vez de ajudar, só torna mais pesado ainda, ou mais difícil o trabalho. Agora, que não se mal entenda isso, né? Quem tem ego, o que deve fazer, e todos nós temos egos, né? O que deve fazer é trabalhar muito intensamente sobre si. Fazer os trabalhos de autoobservação, autoanálise, buscar compreender a sua conduta, buscar melhorar a sua conduta. E assim, com esses trabalhos, os padecimentos voluntários, as renúncias ou as mortificações, como diziam os antigos cristãos, aos poucos, esse estudante ou esta pessoa devotada ao caminho, entregue ao caminho, ela irá fortalecendo o seu aspecto luminoso, ou seja, os poderes da alma e não os poderes do outro lado, daquilo que é o polo oposto de nossa alma ou de nosso ser. Outra questão. No livro As Três Montanhas, o autor fala de seres 2 vezes nascidos e ainda com egos.
Como então ele se torna mestre tendo egos dentro de si? Bem, esta questão é praticamente um prolongamento da questão anterior. Efetivamente, aqueles que já se dedicaram a estudar ou a ler este livro de Samael Aun Weor, As Três Montanhas, perceberão, ou já perceberam, em determinado capítulo, o mestre ele fala que, estando já na condição de 2 vezes nascido, isso significa haver concluído todos os trabalhos da primeira montanha, haver concluído todas as iniciações de fogo e também as iniciações de luz ou iniciações venustas, ainda assim, eles estavam com muitos egos vivos dentro de si. Isso é surpreendente, de fato. Como é que alguém, então, com egos, pode haver se tornado ou conquistado a maestria? Temos que entender que existem mestres e mestres. Existem os mestres e depois um passo seguinte é o mestre perfeito. E ainda num terceiro passo, segundo a graduação de algumas escolas, como a maçonaria, nós temos o mestre eleito. Então são 3 graus, resumidamente, que em gnose nós, genericamente ou simbolicamente, denominamos de as 3 montanhas. A primeira montanha é a montanha da maestria. A segunda montanha é a perfeição da maestria. E a terceira montanha é o mestre eleito, por assim dizer. O mestre que se tornou um ressurrecto, que se tornou um imortal. É o mestre escolhido, por isso o mestre eleito. Então, quando alguém chega numa condição com méritos e termina todo o seu processo iniciático de primeira montanha, efetivamente, ele ainda, nos níveis mais profundos da sua mente, ele ainda leva consigo defeitos, elementos psicológicos muito sutis ou muito profundos, que pode até nem se expressar aqui neste mundo mas que são realidade nos mundos internos. Esses egos, então, eles são dissolvidos e serão dissolvidos mediante uma disciplina realmente muito bem realizada de meditações, de mortificações. E também para aqueles que seguem pela segunda montanha, eles vão eliminando essas partes ainda obscuras de si, pelo trabalho nos planetas, nos distintos planetas, nos planetas atômicos que coexistem aqui e agora dentro de cada um de nós. Isso é fazer aquelas peregrinações de planeta a planeta, alegorizados nos 12 ou nos 9 primeiros trabalhos de Hércules, sendo que os 12 trabalhos de Hércules são realizados percorrendo-se a todas a segunda e também a terceira montanha. Tudo isso é simbólico, é parte da mitologia. Poucos entendem exatamente essas questões. O que nós queremos salientar aqui agora é que, por incrível que pareça, ou por mais difícil que seja de aceitar, que por um lado revela que a iniciação então não é essa coisa impossível, é difícil, é trabalhosa, exige dedicação, mas não é impossível. Uma pessoa que se devote a isso, se dedique a isso, ela consegue, numa única vida, alcançar a maestria. Consegue eliminar a quase totalidade dos seus egos ou dos seus demônios psicológicos, dos seus bichos internos, como alguns também preferem chamar. Agora, que não se surpreenda, se tornando-se, ou tendo se tornado um 2 vezes nascido, esses defeitos continuarem existindo na mente desse recém-nascido mestre, ou recém-formado mestre, aí sim, então, é que surge a ameaça de efetivamente plasmar uma outra polaridade
não esperada. E essa outra polaridade, então, poderá, com o tempo, cristalizar-se de tal maneira que possa se manifestar em igualdade, muitas vezes. Na tradição oculta, né, e é mencionado a história de um ser chamado Andromelech, que exatamente, ele é o exemplo perfeito de alguém que tem essas duas polaridades, mas não é o único. Então, quando se invoca este ser, às vezes vem o mestre, mas outras vezes vem a contraparte, o outro, o aspecto fatal. E é o mistério, ou um dos grandes mistérios do esoterismo iniciático, que poucos realmente conhecem, ou estudaram, ou já se depararam. Então, como escola, como instrutores, temos que advertir que todo aquele que apenas se preocupa em trabalhar com as energias da vida, as energias criadoras, praticar alquimia, sem se preocupar, na mesma proporção, em eliminar os aspectos fatais que leva dentro de si, com o passar do tempo, se ele se descuidar disso, repito, ele poderá então cristalizar inadvertidamente esse aspecto tenebroso. E é isso. Outra questão. Como pode alguém que trabalha sobre si acabar despertando no mal? Ou não entendi bem essa parte da apresentação inicial. Despertar no mal, formar uma consciência para o outro lado, é parte do processo. Na apresentação inicial, nós abordamos a questão de a iniciação se caracteriza por subir e descer. A iniciação, a gente avança pela iniciação na medida em que o trabalho sobre si, vale dizer, o trabalho no abismo, avance. O que é trabalhar no abismo? Comentamos isso também na apresentação inicial. Trabalhar no abismo é nós nos colocarmos frente a frente conosco mesmos, com essas partes, com esse aspecto fatal, com essas sombras todas que convivem aqui dentro de nós. Mas não vamos confundir esse aspecto com o Lúcifer interior. Isso é uma outra natureza, é uma outra parte autônoma do ser. E hoje não é o tema exatamente disso. Mais adiante abordaremos o tema sobre Lúcifer. O que nós queremos salientar hoje é a falta de trabalho psicológico, ou a falta de trabalho sobre si, é responsável pela cristalização, pelo surgimento, fortalecimento e, finalmente, pela autonomia de algo não esperado, ou seja, de uma criatura que venha competir, ou se opor, ou simplesmente ser o outro lado, sobre a qual não necessariamente tenhamos controle. Então, em fazendo esse trabalho, em buscando expandir a consciência ou o conhecimento acerca de nós mesmos, nós temos que obrigatoriamente nos enfrentarmos. Nós temos que conhecer a nós mesmos em profundidade. O despertar a consciência ou o ampliar a consciência em direção à luz implica em, primeiro, descer. Em primeiro, conhecer o aspecto obscuro daquilo que vamos em busca ou iremos em busca. Essa é a didática. Então, quando nos deparamos com essas partes ou aspectos tenebrosos de nós mesmos no estudo, pode ser que, informando consciência disso, seja por descuido, por identificação ou até por uma escolha pessoal no extremo grau, optamos, ou alguém opta, escolhe, decide seguir pela outra via.
Então, porque quando nós tomamos conhecimento de algo, essa consciência, ela segue conosco. E nisso, fica bem claro, temos que fazer uma escolha. O que queremos ser? Queremos fortalecer, então, definitivamente os aspectos tenebrosos que já estão dentro de nós? Ou queremos dissolvê-los para dali extrair a gema preciosa, ou o átomo de luz que está ali animando isso, e encaminhá-lo ao nosso ser, com o conhecimento, com a sabedoria, com a consciência daquilo que antes era uma parte ou algo que se opunha ao próprio ser. Então, às vezes isso pode até ser um pouco difícil de se estudar, analisar ou até mesmo compreender. Porém, aquele que quer estudar isso irá compreender. Para mudar, para melhorar, nós temos que conhecer a parte ruim ou negativa, ou pesada, ou obscura de nós mesmos. Não há outra escolha. Isso faz parte da ciência da árvore do bem e do mal, como está na Bíblia, ou como está na Cabala. O que acontece na prática é que pouca gente se deu ao trabalho até hoje de investigar, estudar com critério o que é exatamente esta ciência da árvore do bem e do mal. A gente se apega muito, se volta muito para a árvore da vida, que é só o aspecto luminoso, o aspecto positivo, que é o estudo das esferas superiores de nosso ser, dos aspectos elevados. Mas na iniciação nós temos que descer e subir, e antes de subir nós temos que descer, obrigatoriamente, ou não haverá avanços no caminho. Então, é esse aspecto que nós estamos querendo ressaltar nesse encontro desta noite. Oxalá possamos ser felizes nesse propósito, nessa proposta, mas nem sempre, por mais que a gente se esforce, ou por mais que a gente queira ser didático, a gente consegue, né, ser o suficientemente claros, ou diretos, ou objetivos, em esclarecer esses aspectos, mas fiquem à vontade para voltar a questionar. Então, próxima questão. Se entendi direito, a iniciação é só para almas antigas? Como fica o caso das almas mais jovens? Bem, efetivamente, a iniciação, nesses níveis que nós estamos falando aí, de ir até o final da primeira montanha, ou ingressar na via reta, seguir pela segunda montanha, efetivamente, esse tipo de trabalho superior é só para almas mais antigas. Mas em outros podcasts, em outras reuniões anteriores, nós até já abordamos isso. E recomendamos que revejam então aqueles podcasts onde, eu acho que em 5 apresentações sequenciais, abordamos todo o tema da iniciação. E falamos que as almas jovens, elas não vão direto desde a primeira iniciação até a 7ª ou 8ª iniciação. Elas vão, num primeiro momento, pode ser que elas vão, ou elas se cristalizem, ou construam, elaborem, até o corpo astral. E se recolhe ao nirvana. E passado muito tempo, elas descem a esse mundo, ganham um corpo nesse mundo, e pode ser então, além de repetir todos os processos da primeira, segunda e terceira iniciação maior, elas avancem até uma parte da 4ª iniciação maior, ou até o final da iniciação maior, dependendo do grau de cada um. E aí se recolhe ao nirvana, por um tempo indefinido, e assim então, esse processo se dá mais para almas jovens, porque elas não têm esse conhecimento, justamente esse conhecimento do abismo, como acabamos de mencionar, que é o que caracteriza os caminhantes da via reta. E claro que, então, nesse caso, quanto mais próximo de se tornar Deus, mais próximo também, ou o risco maior de se tornar diabo simultaneamente. Então, não é que a iniciação é só para almas antigas, não.
as iniciações nesses níveis mais avançados. Agora, uma alma jovem, ela pode começar aqui e agora. Se ela nunca entrou nesse caminho, ela pode iniciar nesse caminho, avançar tudo o que puder. Pode começar a trabalhar com suas energias criadoras e avançar bastante com esse propósito. E num próximo retorno, então, seguir adiante. Então, nenhum trabalho se perde. Outra questão. É muito difícil um Hanasmus dissolver o ego no abismo? Sem dúvida nenhuma. Aqueles que, vencido o tempo, não conseguiram, por sua própria vontade, ou seu próprio empenho, ou seu próprio trabalho, vencer a si mesmo, nos graus de perfeição necessários ou exigidos para estar numa determinada esfera, a lei determina então que ele seja precipitado ao abismo. Para castigar? Não. Qual o propósito? Dissolver esses aspectos fatais, diabólicos, essa outra polaridade. E aí então, o tempo de permanência no abismo pode ser maior proporcionalmente ao grau de força ou grau de avanço que essa criatura teve em vida ou em vidas anteriores. Isso é o que regula o tempo, a dureza ou a força. E também, claro, né, a decisão, a escolha pessoal de querer dissolver essas partes no abismo. Então, o que se necessita, e aí voltamos sempre ao começo, o que é necessário é que desde agora, desde um primeiro momento, trabalhemos intensamente sobre nós mesmos para evitar que ocorra um acidente, uma fatalidade, um descuido e acabemos nos tornando ou cristalizando outra polaridade. Porque essa outra polaridade fortalece todos esses egos que trazemos dentro de nós. E isso implica em passar mais tempo no abismo. Outra questão. No livro Pista e Sofia, há alguma passagem que fale sobre os Hanasmus? Não necessariamente com essas palavras, é claro, né? Porém, o mestre Jeshua Ben Pandirá, quando ensinava os discípulos, né, e Pista e Sofia é um livro de sabedoria dos gnósticos antigos, né, é um livro do esoterismo cristão de 2000 anos atrás, é um livro de iniciação cristã. O mestre Jeshua Ben Pandirá, ele fala das almas, ou das criaturas, ou dos seres, que não buscaram os mistérios do reino da luz, não se dedicaram a praticar ou a viver os mistérios do reino da luz. Então, aí sim, segundo o grau de maldade praticado, ou vivido, ou acumulado dentro de si, esta alma, logo que desencarnava, ela, após os julgamentos diante da Virgem da Luz, ou presidido, julgamento esse presidido pela Virgem da Luz, como é mencionado especificamente no livro Pista e Sofia, então essa alma era levada pelos arcontes da lei a determinadas esferas do abismo ou do caos inferior, segundo a gravidade desses delitos, ou dos defeitos, ou das maldades praticadas. Então, variando desde uma permanência por muito tempo, até uma passagem que a gente pode chamar até de rápida, nessas esferas enterradas ou nas esferas do caos inferior, com a finalidade justamente de purificar, de retirar desta alma essas partes que ela inadvertidamente acumulou consigo, dentro de si, em torno de si, e que nós hoje, na Nova Gnose, denominamos de eus psicológicos. Então, sugerimos o estudo
especialmente talvez do capítulo 102 de Pista e Sofia, que fala, né, da necessidade de se renunciar ao mundo e às coisas do mundo e às práticas do mundo, exatamente fazendo o oposto, ou seja, buscar os mistérios do reino da luz até os encontrar. Mas não adianta buscar os mistérios e até mesmo encontrar esses mistérios. O que é de fato importante é praticar esses mistérios, e é isso que o Cristo Jesus reforçava muito naquele tempo, né, da necessidade. Primeiro, ele estava preparando os apóstolos para cumprir missão no mundo. E ele ensinava isso, então, aos apóstolos para ensinar um determinado mistério, segundo o grau ou nível espiritual da pessoa que lhes perguntava acerca desses mesmos mistérios, né? Então, nisso se resume basicamente, né, o trabalho, e que desde há muito tempo vem se falando. Hoje nós, em vez de chamar de os mistérios do reino da luz, nós falamos a gnose do reino da luz, ou a doutrina do reino da luz, ou a sabedoria do reino da luz, né? Então mudam-se as palavras, porém o conteúdo, aquilo que quer se passar, é mais ou menos o mesmo, né? Bem, aqueles que eventualmente possuem ou já adquiriram, ou pretendem adquirir a nossa edição do livro Pista e Sofia, né? Na página 55, ou mais exatamente no capítulo 55 do livro Pista e Sofia, né? Se fala, há uma passagem inclusive que menciona, no caso do Cristo, que ele pôs ou vestiu, né, pôs sobre si as trevas como veste, e elas se infiltraram nele como água. Interessante isso, né? E em todos os seus poderes como azeite. Então, as trevas, elas têm essa natureza, ou é inerente a elas. Então, há que quando se desce aos mundos inferiores, ou quando se desce ao abismo, efetivamente, nós vamos lá na iniciação com um propósito definido. E também nós mencionamos na apresentação inicial a advertência que a mesma gnose nos faz. Descer é fácil, subir ou retornar é difícil. Ou ainda, muitos descem, mas poucos retornam. Com isso, nós não queremos assistir ou apavorar ninguém, nós só queremos dizer que a iniciação é algo muito exigente, é algo muito sério, e não pode ser encarada ou tomada como muitas vezes a gente se depara por aí em livros infantis de esoterismo, nesses livros de autoajuda, ou até mesmo em escolas que têm a ilusão de si próprias, de serem, ou de pensarem ser iniciáticas. A iniciação, repito, é algo ensinado por Cristos, ou por cristificados, e todos eles, em conhecendo esse caminho, deixam muito saliente, muito claro, os cuidados ou as prevenções que se deve ter ao buscar a luz que está enterrada nas próprias trevas. Porque o trabalho de resgatar a luz que está efetivamente em meio às trevas, como menciona-se aí no capítulo 55 do livro Pista e Sofia, né? Então, são 2 capítulos aí que nós sugerimos aos nossos amigos estudantes, aos que nos acompanham, estudem esses capítulos, leiam esses capítulos, meditem lentamente ou profundamente sobre esses conteúdos. Tente perceber o que se dizia antes, como ainda é atual e como ainda é válido no mundo de hoje. Claro que o mestre Samael hoje ele nos trouxe uma doutrina em uma linguagem atual, mais moderna. Ele não ia falar como falava
o mestre Jeshua Ben Pandirá há 2000 anos atrás. Temos essa vantagem hoje nós. Podemos estudar a obra dos gnósticos antigos, podemos estudar a doutrina gnóstica antiga e reuni-la, sintetizá-la com a gnose moderna e então potencializar toda a luz que nesses mistérios ou nessas doutrinas estão encerrados. Outra questão. Os Hanas Musin são os mornos citados nas escrituras? Não necessariamente. E explico por quê. Né? Os Hanas Musin, se os mornos fossem Hanas Musin, eles praticariam maldade. E qual é a característica dos mornos? Eles não praticam nem maldades e nem bondades. Justamente, eles não praticam nada. Eles estão aqui simplesmente para cumprir os objetivos da natureza. E esses que não se definem nem pela luz ou nem pelas trevas, são vomitados da boca, né, de Deus, como está nas Escrituras. Por quê? Se nós há pouco dizíamos que aquele que está mais perto de ser Deus está mais perto de ser diabo, o contrário também é verdadeiro. Um diabo está muito mais perto de Deus do que um morno, por exemplo. Isso é algo que talvez surpreenda muitas pessoas. E aí nós estamos falando dos grandes pecadores que se dão contas dos seus erros e acabam se tornando os deuses mais virtuosos ou poderosos do cosmos. Isso também é algo para ser meditado. Há uma questão aqui até bastante longa, vamos ver se a gente consegue sintetizar. Né? Diz a questão, o texto que chegou a nós. Existe a possibilidade de que a parte luminosa de um Hanas Musin fale mais alto, assim como a luz falou mais alto no caso de Beelzebub, e que esse Hanas Musin venha tentar dissolver as trevas que está presente em seu ser? Sem dúvida. Entendemos que aquele que ainda está no trabalho, aquele que ainda está lutando para fazer e realizar o seu trabalho, obviamente, subentende-se que ele esteja trabalhando contra as partes fatais que carrega em si mesmo. Né? Então, se ele está lutando, ele tem certamente o olho vigilante da Virgem da Luz. E tem também o beneplácito, seja no sentido da tolerância, né, e até mesmo a ajuda da lei divina. Não quer dizer que a lei vai passar a mão na cabeça desse. Não. A lei ela é cumprida. Mas nunca podemos esquecer que esses trabalhos de avanço, e especialmente no caso de eliminação de defeitos, tudo isso é negociável. Então, para anular karmas, ou para que partes nossas, tenebrosas, sejam cortadas e colocadas em outros organismos relacionados a determinadas esferas do abismo, é preciso oferecer algo em troca, porque senão o universo entra em desequilíbrio. E é o que acontece no mundo dos homens. Aqui não há equilíbrio e por isso não há justiça. Então, efetivamente, trabalhar sobre si é uma decisão pessoal. Trabalhar sobre si é uma escolha pessoal. Não queremos dizer que é fácil, nós não queremos dizer que às vezes não dói, mas quem é que sofre? Quem é que sente a dor? Acaso é nosso ser? Ou são as partes que não querem morrer, que reclamam e que sofrem, ou dizem sofrer, ou que se opõem? Então, isso precisa ser entendido, porque enquanto estivermos trabalhando corretamente, teremos o apoio, a ajuda do alto. A luz realmente, ela acaba vencendo, ou tornando-se, impondo-se, nesse caso. Agora, se nada fizermos, obviamente seremos tragados. Né? Bem, seguindo ainda a questão, o texto aqui colocado. Ou essas trevas, a partir de um estágio, ficam equivalentes com a luz existente nesse ser, tornando isso impossível. Bem, haverá um momento em que, quando realmente
fecha-se a questão, quando até pode ocorrer que o lado tenebroso se imponha ao lado luminoso, alguém toma uma decisão. Quem é que toma essa decisão? Possivelmente o Pai, o ser do ser, decide que a sua parte humana, com a sua dupla polaridade, deve ir aos abismos. Isso é uma decisão soberana de nosso pai, de nossa mãe. E, nesse caso, a lei, então, desencarna espiritualmente esta criatura, mandando-a ao abismo. E desce, então, tanto a parte luminosa quanto a parte tenebrosa. Por quê? Essa parte luminosa desce porque ela está entremeada de trevas. E qual é a matriz de dissolução cósmica? Qual é o crematório universal para almas que perderam praticamente a luz, ou perderam grande parte da luz, ou toda a luz? É a nona esfera submersa, porque existe a nona esfera de criação, de matriz geradora de seres luminosos. Então, temos que entender, às vezes, a expressão do Mestre Samael quando ele fala nona esfera submersa, porque nós estamos falando das esferas que estão no abismo. Então, entenda-se que o segredo está em, desde um começo, trabalhar sobre si. Trabalhar muito em alquimia e não trabalhar, não praticar a conduta reta, não viver a conduta reta, não trabalhar sobre si, eliminando, negociando todas as suas partes negativas, ou fatais, ou tenebrosas, há esse risco. Não queremos dizer que isso vai ocorrer. Há o risco. E à medida que se avança, esse risco vai se tornando maior. Melhor, então, é fazer o trabalho com as duas pernas, aprendendo a caminhar com as duas pernas. Descer, subir, buscar a luz e lhe entregar a quem devemos entregar. Não nos deixarmos aprisionar pelo fascínio, pela energia ou pelo magnetismo do tenebroso, porque também existe isso, né? A tal ponto que, se o iniciado, o aspirante, ele se descuida, ele acaba se fascinando com o magnetismo abissal ou do abismo. E é isso que nós temos que nos cuidar muito, né? É não chegar a esses pontos. Outra questão. Às vezes, um determinado ego parece voltar mais forte do que antes. Isso teria alguma relação com sermos Hanasmusi? Quem tem ego é Hanasmusi de algum grau? Não, como foi dito no início. É preciso estudar os 4 tipos que aprendemos na gnose. Então, aquele que tem corpo solar, seja só o corpo astral, já de natureza solar, e por alguma razão ele caiu e hoje está com egos, ou está cheio de egos, ou tomado pelos egos, então certamente aí sim tem a ver com, em certa medida, termos nos tornado ou desenvolvido em nós uma outra polaridade. Mas esse é dos graus o menor. Não é difícil, é trabalhoso, mas não é tão difícil assim eliminar de nós esses defeitos, com paciência, com persistência, com entrega, com metodologia, com disciplina. Em poucos anos podemos dissolver todos esses egos. E nós conhecemos, porque acompanhamos de perto, históricos e exemplos de muitos estudantes, aqui mesmo no Brasil, que em pouco tempo conseguiram limpar essa parte básica da árvore da vida, ou seja, as primeiras esferas. Não é tão difícil assim. Claro que talvez esses estudantes tenham começado a ter esse trabalho em vidas anteriores, foram beneficiados por isso. Então, repetimos, nenhum trabalho que se faz sobre si, aqui e agora, neste momento, ele é perdido. Ele conta
para o momento certo, mais adiante. Então, por outro lado, se você inicia um trabalho sobre um determinado defeito, e aí por falta de vontade, disciplina ou de continuidade no trabalho, você deixa o trabalho de lado ou abandona isso, é claro que ele vai voltar com muito mais força. Mas não é pelo fato de ser Hannes Mosen, é porque simplesmente o trabalho não teve continuidade. E quando se está em guerra, nós temos que prosseguir com a luta ou as lutas até a vitória final. O Cristo Jesus dizia, aquele que colocar a mão no arado e olhar para trás não é digno de mim. E isso tem uma grande realidade e uma grande verdade. O que significa botar a mão no arado? É aquele que começa a lavrar a terra, terra filosofal. Olhar para trás, o que significa? É identificar-se com o passado, é deixar de trabalhar, é deixar o trabalho de lado. Então não é digno de mim, ou seja, como irá cristificar os seus princípios vital, astral e outros, mental, se não faz o trabalho, não realiza o trabalho? Então, separemos as coisas. Temos, resumidamente, que trabalhar fortemente, intensamente sobre nós mesmos, dia após dia, até alcançar o triunfo ou alcançarmos a estação que nosso pai e nossa mãe determinou que alcançássemos nesta existência. Outra questão. Pessoas conhecidas na psicologia como bipolares são Hannes Mosen? Não necessariamente, até porque a psicologia acadêmica ela tem uma metodologia própria para classificar ou para hierarquizar, né, os graus de enfermidades mentais ou de distúrbios comportamentais que nada tem a ver com Hannes Mosen. Claro que esotericamente, quando nós falamos de seres bipolares, nós estamos falando de naturezas. É a natureza da luz e a natureza das trevas. Nós estamos falando do poder luminoso e estamos falando do poder trevoso. Nós estamos falando de Deus e estamos falando do diabo. São coisas diferentes que a psicologia acadêmica sequer admite que existe. Mas todo aquele que segue esse caminho, cedo ou tarde, por si próprio, por si mesmo, começará a ter então sonhos, revelações, intuições, insights acerca disso que está muito além do que a psicologia acadêmica tem como objeto de estudo. Para a psicologia acadêmica, essas coisas talvez são especialidade dos psiquiatras e se tenta então resolver isso à base de química ou de remédios fortes, fortíssimos, né? Mas isso é uma outra realidade. Existe um livro até escrito pelo mestre Samael chamado Endocrinologia e Criminologia. Esse é o livro que indicamos para esses que querem aprofundar o estudo e também a compreensão desse tipo de caso especificamente. Outra questão. Poderia detalhar mais sobre o fato de não ser toda a humanidade considerada Hannes Mosen? Não sei se entendi bem essa questão. Poderia detalhar mais sobre o fato de não ser considerada Hannes Mosen mortais toda a humanidade? Bem, voltamos a repetir e enfatizar o que foi dito inicialmente. Um Hannes Mosen de primeiro grau, de primeiro nível, é alguém que se dedica a praticar magia negra, não tendo corpo solar, não tendo forjado em nenhum momento anteriormente corpo solar. Porque se ele forjou anteriormente um corpo solar e se dedica a praticar magia tenebrosa ou atos tenebrosos, maldades, ele já é Hannes Mosen de segundo grau.
E esse chamado Hanasmussen mortal é a pessoa comum e corrente. Por que ele é chamado de Hanasmussen mortal? Porque ele não tem imortalidade do corpo astral. Só torna o seu corpo astral imortal aquele que em algum momento, numa vida anterior, tenha criado para si um corpo astral verdadeiro. E isso é feito mediante o trabalho alquímico. É tantrismo sexual, que deve ser praticado durante um certo tempo até que todo o corpo astral dele seja então alquimizado. Então aí, nesse caso, ele se torna um chamado imortal, né? Porque tem o seu corpo astral imortalizado ou cristificado. Se esse então, ao se deixar cair ou a voltar a praticar maldades, ele vai acabar desenvolvendo então uma segunda polaridade que o torna mais pesado, mais denso, mais poderoso, com mais poder e, consequentemente, também para trabalhar sobre si, para dissolver essa natureza, necessita passar mais tempo no abismo. E os que são de 4º grau, bom, esses nós nem abordamos hoje especificamente isso, porque aí os Hanasmussen de 4º grau são os deuses caídos. E quando esses deuses, anjos ou arcanjos ou deuses, eles caem, às vezes passa-se a história inteira de uma raça humana até que eles consigam novamente levantar-se ou eliminar de si todos os elementos fatais que carrega dentro de si. O próprio mestre Samael relata o caso dele, que ele caiu, perdeu seus poderes, ou perdeu a sua parte luminosa, a sua polaridade luminosa, nos começos da história ariana, da raça ariana. E isso foi há 850 mil anos atrás. E ele mesmo diz que passou todo o período da raça ariana, ou seja, 850 mil anos, rodando no barro. Avançava um pouco, voltava, subia mais um pouco, voltava, até que agora, nessa última encarnação, sim, ele conseguiu então alquimizar e dissolver toda a sua parte tenebrosa. E somente assim que ele percorreu as 3 montanhas, ou terminou o seu trabalho e recuperou um antigo grau, uma antiga posição que ele havia forjado para si ainda na raça lemuriana ou na 3ª raça. Outra questão. Em geral, os Hanasmussen não sabem que são Hanasmussen de fato. Os Hanasmussen demoram a perceber e é bastante comum não admitirem que são ou que possuem dupla polaridade. Nisso, o ego e a personalidade humana jogam um papel muito importante. Essa safra de mitômanos que nós temos espalhados aí pelo mundo, dentro das fileiras gnósticas, a cada dia se descobre um novo mestre que surge por aí, ou se proclama mestre, se anuncia como mestre. O que são esses? Quem é que tomou o poder ou tomou as rédeas da existência desses indivíduos? Porque esses não têm a consciência de que estão equivocados. É muito difícil, então, um indivíduo nessa condição perceber que está equivocado. E ainda que o próprio Cristo, Yeshua Ben Pandirá, ou o próprio mestre Samael se apresentasse diante deles fisicamente e dissesse: meu irmão, você está equivocado no seu entendimento, eles não aceitariam. Porque quando se desperta no mal e para o mal, ou quando ainda se é tomado ou possuído, ou se torna escravo do guardião do umbral, é muito difícil, quase impossível, alguém
sair dessa condição. Muito difícil alguém dar-se conta. Então, qual o destino? Qual a destinação de pessoas ou de almas nessa condição? É o abismo. Por quê? Porque lá é o crematório universal. É lá que as almas são limpas e purificadas como que na amarra, ou seja, forçosamente. E se lá, quando ele estiver lá, ele se der conta, em algum momento, que estava equivocado, só levantar a mão, pedir ajuda para o alto, orar, um anjo do Senhor descerá ao abismo e o retirará de lá. Mas é preciso dar-se conta para ver o arrependimento, para poder então começar a mudar essa polaridade. Outra questão. Como saber se já não somos Hanasmussen ou estamos nos tornando? Existem sintomas disso? É o que mais ou menos nós acabamos de descrever, né? São os mitômanos, é começar a se crer infalível, por exemplo, a acreditar-se como sendo o próprio Deus, o oráculo divino, manifestando-se para o mundo, é perder completamente a noção deste mundo, de outros mundos, ou de si mesmo, enfim. Perdão. Que são os principais sintomas, ou sintomas mais vivos. Outra questão, a última da noite. Ao nos depararmos com nossa realidade psicológica, com a quantidade de egos que carregamos, é normal ficar receoso de se trabalhar com alquimia? Há um momento ideal para se começar o trabalho alquímico? Um princípio que propomos para isso: primeiro, não ter medo. Segundo, já mencionamos isso até em reuniões anteriores, prepare-se. Melhore o seu nível de ser. Torne-se mais leve, psicologicamente falando. Por quê? Em assim fazendo, você, pelo magnetismo universal, você atrairá uma pessoa numa faixa vibratória semelhante. As possibilidades de realizar positivamente o trabalho alquímico se tornará muito maior. Por outro lado, se, como hoje nós vemos em quase todas as partes, pessoas como que desesperadas, dizem que para encontrar um companheiro, uma companheira, dizem que para trabalhar a alquimia, e sem ter feito esse trabalho prévio, sem ter aliviado o peso, sem ter melhorado internamente, o que ele vai atrair para si? Irão se apaixonar, satisfeita a paixão, volta cada um ao seu lugar. E se ele insistir no processo, toma um outro companheiro, uma outra companheira, e aí já incorreu em adultério. Porque está fazendo isso à revelia da vontade do seu pai ou da sua mãe. E em fazendo a sua própria vontade, torna-se um rebelde, torna-se alguém que pode fazer o discurso que quiser fazer, mas aos olhos da lei divina, aos olhos do pai e da mãe, é indigno. Como crer então que você terá ajuda, ou receberá ajuda, apoio do pai, da mãe ou da lei divina, se efetivamente você não estiver trabalhando seriamente sobre si? É uma impossibilidade. Não há como ser assim. Então, como sugestão, recomendação sintética e final sobre isso é: prepare-se, trabalhe sobre si, não tenha pressa. Confie sua vida à sua mãe, entregue sua vida à sua mãe, entregue seus pensamentos, os seus sentimentos à sua mãe, devote-se a ela, melhore a sua conduta, cresça em virtudes e morra em defeitos. E quando a Virgem da Luz, que é a sua divina mãe, entender por bem que seu filho então está pronto,
ela mesma enviará ou fará com que em sua vida apareça alguém também espiritualmente preparado. Agora, se não fizer nada disso, voltamos àquele outro velho ditado que diz o seguinte: diabo se casa com diaba. Alguém já viu um anjo casado com um diabo ou uma diaba? Ou uma diaba casada com Deus? Não há como. É simples assim. Até aqui então nossas palavras dessa noite. Para hoje recomendamos então o estudo desse livro chamado Sim, há Inferno, Diabo e Karma. Aqui o mestre Samael esclarece muitos aspectos do abismo, das esferas do abismo, quem desce ao abismo, esclarece a questão também, comenta a questão dos Hanasmussen e de outros pormenores do trabalho psicológico. É um livro assim para um estudo muito lento, atento, buscando fazer consciência do que está contido aqui. E outro também, um livro que recomendamos é esse, Parsifal Revelado. Por que recomendamos esse livro? Porque aqui nesse livro o mestre fala exatamente como um mago negro, ele usa o poder de sedução do feminino para fazer cair os aspirantes da luz, os cavaleiros que saem em busca do Graal, do Santo Graal. Então são os dois livros muito interessantes para serem estudados, adquiridos e estudados nesta noite. No mais, sempre queremos renovar o convite das nossas atividades, né? Esse ano, praticamente, já encerramos as nossas atividades públicas, exceto uma que queremos hoje, agora, convidar. Missa gnóstica aberta ao público na manhã do dia de Natal, 25 de dezembro, em nossa sede em São Paulo, Avenida Fuad Lutfalo, 176 sobre Lógica, a continuação da Edgar Facocco e começa na Ponte do Piqueri. Referências bem conhecidas em São Paulo. Missa gnóstica, especial de Natal, na manhã do dia 25 de dezembro. Pontualmente, começa às 9h, há que se chegar até 10 minutos antes, porque aí então as portas são encerradas e não terá mais oportunidade de participar deste evento. E como última atividade desse ano, em termos de seminário, nós teremos um agora no primeiro sábado do mês, dia 6 de dezembro, lá em Brasília. Falaremos sobre poderes extrasensoriais, que envolve os temas, né, como chakras, kundalini, corpo astral, anatomia oculta, sonhos, simbologia de sonhos, tudo isso. O seminário começa às 9 horas da manhã, se estende até às 17 horas da tarde, com intervalo para almoço, em nossa sede em Brasília, que fica aí a menos de 200 metros da LBV. SEPS, ou SEPS 714-914, Edifício Talento, sala 430, Asa Sul. Repito, pertinho da LBV. O último seminário do ano é em Brasília, dia 6 de dezembro. E para janeiro, então, voltaremos com as nossas atividades normais. Primeiro domingo de cada mês, seminário especial aqui em Curitiba, mas em janeiro, por ser época de férias e tal, excepcionalmente não haverá em Curitiba. Mas normalmente primeiro domingo, seminário em Curitiba, terceiro domingo, seminário em São Paulo, segundo domingo, missa especial, missa gnóstica em São Paulo. Primeiro sábado do mês, Brasília. Entre nosso site, visite nosso site e aí então poderá acessar nossa agenda de atividades em nossas sedes de Curitiba, São Paulo e Brasília. Acho que é só isso. Também os livros nossos estão à disposição em nossa loja virtual, né? edisal.com.br, né? Edisal é uma sigla de Editora Samael A1 Veor. Muito obrigado por nos acompanhar, por nos assistirem. Paz inverencial.